Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vini aqui e hoje eu vou trazer mais um conteúdo super legal para vocês. Na verdade, muita gente não acredita, mas em 2 minutos de aula eu vou falar para vocês toda a matéria que você vai precisar saber para essa disciplina inteira. Bora pra luzinha! Então pessoal, hoje a gente vai começar falando tudo que a gente precisa saber nessa disciplina. E tudo que a gente precisa saber nessa disciplina é como deixar as coisas em equilíbrio. Como eu deixo qualquer objeto, qualquer corpo rígido em equilíbrio estático. Então, primeiro, rapidamente, eu preciso saber o que é um corpo rígido. O corpo rígido é aquele corpo que não assume deformações, tá certo? Ou que assume deformações, porém suas deformações são desprezíveis para a análise que vamos fazer, que é basicamente todos os corpos que a gente vai estudar. A gente não vai estudar deformação nessa disciplina. Bom, então se eu tenho um corpo rígido, como eu equilibro este corpo? Aqui vem toda a matéria da disciplina. Olha que legal. Para equilibrar o corpo, eu preciso que algumas coisas aconteçam. Primeira coisa, eu preciso que a força resultante que age sobre esse corpo seja zero. Se a força resultante que age sobre o corpo for zero, ele não vai se transladar, ele vai ficar parado, ele vai ficar em equilíbrio. Então, como que a gente diz isso? Olha só, essa é metade do mantra da disciplina. Somatória das forças em qualquer direção igual a zero. Eu vou botar um vetorzinho no zero para você lembrar que esse zero é um vetor. Zero em x, zero em y e zero em z. Isso aqui se traduz em 3 equações, que podem ser, não necessariamente são, mas podem ser somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, somatória das forças em z igual a zero. Isso aqui é uma maneira genérica de falar que a somatória das forças em qualquer direção é zero, mas você não precisa usar os eixos x, y e z. Você pode somar a força em absolutamente qualquer direção que você imaginar e essa força tem que dar zero. A força resultante tem que dar zero, senão não tem equilíbrio. A segunda parte do nosso mantra aqui na disciplina vai ser o quê? Somatória dos momentos em qualquer direção igual a zero. Isso aqui também a gente traduz de uma maneira genérica, de novo, em somatória dos momentos em torno de x igual a zero, somatória dos momentos em torno de y igual a zero e somatória dos momentos em torno de z igual a zero. Mas, de novo, a somatória dos momentos em torno de qualquer direção tem que dar zero. A gente, lógico, vai escolher as direções convenientes, mas a somatória dos momentos em qualquer direção tem que dar zero. Então, qual que é o mantra da disciplina? Qual que é toda a matéria da disciplina que a gente vai estudar? Somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. É só isso, tá bom? Então, não se esquece, toda vez que a gente estiver analisando um problema de equilíbrio, em qualquer corpo do nosso problema de equilíbrio, eu tenho que ter somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Não vai mudar. Só vai mudar quando você for para a dinâmica. Por quê? Porque lá em dinâmica as coisas não estão paradas. Aí não é somatória dos momentos igual a zero, somatória das forças igual a zero. Vai ter somatória de forças e momentos também, mas essa somatória de forças e momentos vai ser igual a outra coisa. Beleza? Então vamos lá. Já falamos sobre somatória de forças e momentos. Agora a gente tem que falar de uma outra coisa extremamente importante, que é o seguinte. Quando você for fazer o seu exercício, você não vai encontrar um corpo cheio de forças e momentos. Você vai encontrar uma situação que você tem que analisar. E nessa situação que você tem que analisar, tem algumas partes ali, né? Alguns apoios, algumas coisas que vão gerar reações no seu corpo. Essas reações, elas são importantes. A gente chama essas reações de vinculações. Então você tem que entender como são as vinculações e que tipo de forças essas vinculações geram. Porque essas forças geradas pelas vinculações vão ter que estar representadas no seu problema. Você tem que saber o que você vai colocar lá. Então, quais são as vinculações mais comuns que eu vou passar para vocês? A primeira vinculação bastante comum é o pino. Então, você vai ter um corpo. Eu vou desenhar um corpo retangular aqui.
E esse corpo aqui, ó, ele está no plano, certo? E ele está preso por um pino, em alguma coisinha assim, ó. Você vai encontrar, certo? Então é importante que tenha um pino aqui, ó. E esse corpo aqui, ele pode rotacionar em torno desse pino. Então eu vou desenhar aqui, ó. Beleza. Se você tem um pino, assim, se você tem um pino, o que vai acontecer? Esse pino, ele vai restringir o seu corpo de algumas formas. E essas restrições que ele aplica vão gerar forças de reação que você vai ter que representar no seu problema. Então, aqui a gente vai analisar só no plano, tá? Então, o que eu tenho no plano? No plano eu posso ter um deslocamento na direção X, eu posso ter um deslocamento na direção Y e eu posso ter uma rotação em torno de Z. Beleza. Eu tenho esses 3 movimentos possíveis no plano, 2 translações e uma rotação. O pino permite rotação? O pino permite rotação. Então eu não vou ter nenhuma restrição com relação à rotação, porque eu não vou ter nenhuma força de reação que vai estar impedindo a rotação. Beleza. Mas o pino, ele impede a translação em X? Impede. Se eu pegar o corpo e tentar puxar lá do pino, o pino não vai deixar ele se mover em X, ele vai gerar uma reação. Então eu tenho reação em X. Da mesma forma em Y, o pino não vai deixar aquele ponto subir, porque ele está pinado lá, né? Então ele vai restringir a translação em Y. Então isso aqui, ó, quando eu for representar lá no meu diagrama de corpo livre, que a gente vai falar já já, eu vou ter um corpo aqui, e no diagrama de corpo livre a gente não desenha a vinculação, a gente só desenha o corpo, chama-se diagrama de corpo livre, tá? Então lá no diagrama de corpo livre eu vou ter o ponto aqui, que é onde a gente está aplicando a restrição, e eu vou ter 2 forças de restrição. Eu vou ter uma força de restrição em X, que pode estar para qualquer direção que você achar conveniente, tá? Não tem problema. Se você quiser botar para a direita, se você quiser botar para a esquerda, não tem problema. Eu vou botar para a direita aqui para o desenho ficar bonitinho. Então, eu vou ter uma reação em X, que eu vou chamar de Rx, e eu vou ter uma reação em Y, que eu vou chamar de RY. Beleza? Então, eu tenho 2 reações aqui. O pino, essa vinculação aqui se chama pino, e ela me traz uma restrição nas translações em X e em Y, por isso eu tenho 2 forças em X e em Y. Mas ela não me traz nenhuma restrição na rotação, então eu não tenho um momento aqui, ó. Tem um outro tipo de vinculação que se chama engaste. O engaste, ele é como se a coisa tivesse presa com cimento na parede, alguma coisa assim, tá? Então você vai ter aqui a sua viga de novo, e ele é a vinculação mais restritiva de todas. Então, olha só, quando eu tenho essa vinculação aqui, que é o engaste, essa vinculação não permite que a gente faça nada, né? Então, se eu quiser ter uma translação em X, eu não posso, porque a viga está presa aqui na parede. Se eu quiser ter uma translação em Y, também não posso, porque a viga está presa na parede. E se eu quiser ter uma rotação em Z, eu também não posso, porque a viga está presa na parede. Então, quando eu tenho um engaste, como que eu represento o engaste? Eu vou ter uma reação no sentido da translação em X, que eu vou chamar de Rx. Eu vou ter uma reação no sentido da translação em Y, que eu vou chamar de Ry. E eu vou ter um momento de reação que eu vou chamar de MR, aqui, que é o meu momento de reação. Você podia chamar de MZ, qualquer coisa assim. E a direção das forças dos momentos aqui também tanto faz. Depois a gente vai explorar um pouco melhor essa direção aqui, mas quando você está falando em reações devido a vinculações, tanto faz a direção que você coloca, não se importe. As pessoas gostam de colocar essas reações no sentido que parece que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tivesse uma forcinha para a direita aqui, normalmente o pessoal coloca a força Rx no engaste para a esquerda, porque parece que realmente ele vai segurar para a esquerda ali. Mas tem problema que dá para enxergar bem, tem problema que tem tanta força que você não faz ideia do que vai acontecer. Então, é melhor que você saiba que esse sentido realmente tanto faz. Ele só vai refletir em um sinal da sua conta. E você vai ter que saber analisar esse sinal, dado o seu diagrama.
Depois do pino e do engaste, um terceiro tipo de vinculação que é muito comum é o apoio, ou o apoio simples. E o apoio simples funciona assim, ó. Eu tenho uma viga, e aí essa viga vai estar apoiada assim, ó. Tenho, por exemplo, um rolete aqui, ó. Certo? E aí eu tenho um solo aqui. Esse rolete está apoiado aqui. Então o que acontece? Quando eu tenho esse apoio simples, olha só, é como se fosse um roletinho mesmo aqui embaixo. Então, esse rolete, ele permite a rotação, né? A minha viga pode girar em torno desse ponto aqui livremente e ela pode se deslocar na horizontal também. O apoio simples, ele só não permite deslocamento na vertical. Então, quando eu tenho um apoio simples, desenhando a viga aqui de novo, como que vai ser a minha reação? Eu vou ter o ponto aqui de apoio, onde eu vou ter o apoio simples, e a minha reação vai ser somente vertical, né? Então, eu vou chamar ela de RY. E tem mais um detalhe aqui. O apoio simples, dependendo do problema que você está estudando, ele só vai gerar uma força que empurra essa viga para cima. Ele não gera força puxando, né? Porque é um apoio. Se a viga sair de equilíbrio e levantar, o rolete não vai subir lá e puxar ela de volta, né? Então, normalmente as forças de apoio simples a gente já coloca dessa forma, porque ela não pode ser negativa, ela tem que ser positiva. E se ela der positiva, ela vai ser nesse sentido aqui, tá? Mas, de novo, não importa o sentido que você coloca a força de reação lá no seu DCL. DCL, o que é? Diagrama de corpo livre. Não importa o sentido que você coloca, desde que a sua conta esteja de acordo com o seu DCL. Beleza? Tanto faz. Para finalizar aqui, só para reforçar, pessoal, a gente vai trabalhar muito, mas muito, com esse conceito de diagrama de corpo livre, né? Então eu quero ressaltar aqui para vocês o que é o nosso diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, que a gente também chama de DCL, ele é um diagrama onde eu vou colocar nesse diagrama três coisas. Primeiro, o corpo, apenas o corpo, sem vinculações, sem nada, só o corpo voando mesmo. Por isso que chama diagrama de corpo livre. Então você vai ter o corpo, você vai ter todas as forças e momentos que agem sobre aquele corpo. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que vamos dizer que eu tenho vários corpos interconectados. Eu tenho 3 corpos interconectados. Então, vamos dizer que no corpo 1 tem uma força-peso, no corpo 2 tem outra, no corpo 3 tem outra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 DCLs, um para cada corpo. E aí no corpo 1, o que eu vou colocar? Só as forças que agem no corpo 1. Ah, mas eu tenho força-peso no 2 e no 3 também, eu não vou ter que considerar? Não, nunca, jamais você vai fazer essa consideração, tá? O que você vai ter? Você vai ter algumas forças que atuam no corpo 1, certo? Que você vai colocar lá, forças e momentos. Você vai ter forças de vinculação que atuam no corpo 1, que você vai colocar. E você vai ter forças, que a gente vai ver mais pra frente, que são as forças que conectam o corpo 1 no corpo 2. Então essas forças de conexão é que vão fazer todo aquele lance de mas a força-peso do corpo 3 acabou aparecendo na reação do corpo 1. Como que isso aconteceu? É através da força de conexão entre o corpo 1 e o corpo 2. A gente nunca vai pegar uma força-peso do corpo 3 e colocar no corpo 1 direto, porque eu considerei assim, não existe. A gente vai fazer a conta, a gente vai calcular essa força de conexão entre os corpos e nesse ponto vai aparecer as outras forças-peso, qualquer outra coisa que possa estar entrando ali no equilíbrio desse corpo 1, tá certo? Então, cada corpo no seu DCL vai ter só, única e exclusivamente, as forças e momentos que atuam sobre ele, beleza? O que mais? Tem mais uma coisa que a gente coloca no DCL, que são cotas e informações geométricas, né? Porque
Se você tem lá uma força, você precisa saber a inclinação da força, uma hora você vai ter que decompor, você precisa saber o ponto onde a força é aplicada, porque tem uma distância até outro ponto, você vai ter que calcular o braço do momento, não sei o que. Então, geometria é sempre super bem-vinda no seu DCL, não tem problema nenhum de pôr. Mas, o que eu não ponho no DCL? Forças e momentos que atuam em outros corpos, isso eu não vou colocar no meu DCL. E as vinculações, isso daqui, ó, esse desenho do pino, desenho do engaste, desenho do apoio simples ou qualquer outra vinculação que venha a aparecer aí, que são muito parecidas com essas três aqui, você não vai colocar esse desenho no seu DCL. Olha só como a gente fez, só o corpo, só o ponto e as reações que aquela vinculação está causando, só as reações, beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.